exemplo para nós mulheres de obediência, de amor, de caridade, de dedicação. Quando tu escutasse Deus no teu coração e disse: eis aqui o teu filho que vai mudar o mundo. E Jesus veio para mudar o mundo. Sim ou não? Jesus veio para mudar o mundo, sim ou não? Sacrificando a sua vida, desde que nasceu o seu caminhar, entregando aos desígnios de Deus. E assim, o nosso tema de hoje da palestra, que foi escolhido por mim, não, pela espiritualidade: mulheres rosas de Deus. Mulheres rosas de Deus. Sabe aquela história que a pessoa diz assim: nossa, ela está tão linda, um sorriso tão lindo como uma flor, como uma rosa. Todas nós, quando estamos iluminadas, nos comparam sempre com uma flor, com uma rosa, né? Mas o que é que tem no talo das rosas? Quem pode me dizer? Tem o quê? Espinhos. Muito bem. Esses espinhos que a gente tem no nosso corpo, vamos dizer que eu sou uma rosa. Os espinhos que tem no nosso corpo são as nossas experiências encarnatórias. Assim a espiritualidade tem para dizer que não é para usar esse espinho para furar ninguém, para magoar ninguém, para descontar em ninguém. Nós só temos que aprender a carregar os nossos próprios espinhos sem machucar o outro. Portanto, meus irmãos, devemos ser rosas de Deus plantadas aqui na terra como exemplos de mulheres espíritas que somos, de Deus que somos, evangelizadas pelos ensinamentos de Jesus. Temos que ser diferentes, sim, perfeitas, não. Ainda estamos na terra, não é? Estamos aprendendo. Mas que para o nosso filho, para a nossa mãe, para o nosso amigo, para aquelas pessoas que não nos conhecem, para aquelas pessoas que nos odeiam, que possamos exalar o melhor perfume, aquilo que temos de melhor. Quando a gente vai para uma festa, a gente não coloca o nosso melhor perfume? Então que essa festa seja o mundo em que vivemos, seja a terra por inteiro. E esse perfume, ele é emanado através dos nossos exemplos e das nossas atitudes. Vamos parar de carregar no nosso coração o ódio, o rancor, a raiva. Que a gente possa, mulheres queridas, nos olharmos no espelho e dizer: se eu quero ser respeitada, se toda essa lei do universo está a meu favor, e está, gritos e gritos aí de guerreiros dizendo não à violência, respeitem as mulheres, mas os exemplos têm que partir de nós. Se não formos exemplos, como que a gente vai exigir respeito se a gente não der um exemplo de pessoa digna, de pessoa seguidora de Jesus, de atitudes diferentes? Como é que eu posso dizer ao meu companheiro: não me empurre, se eu dou o primeiro empurrão nele? Muitas vezes é assim. A gente tem que manter o equilíbrio no nosso lar, na nossa casa. Por onde formos, tem coisa pior do que a pessoa dizer: aquela mulher é que não está maqueira. Pelo amor de Deus, não sabe nem com ela. Olha só. Não está na hora da gente contar isso? Não está na hora da gente dizer: não encosta em mim, não. Mas eu faço por onde ser uma pessoa digna de ser respeitada. Os meus direitos são igual aos seus, sim, no respeito. Não era nem por aí o tema da palestra, mas isso está gritando dentro de mim. E eu vi tantos casos que estão ocorrendo de falta de respeito toda hora, violência por todos os lados. E vocês estão pensando o quê? Espíritos obsessores estão usando mentes que ainda estão polidas. A culpa não é dos espíritos, não. É de quem carrega aquilo na mente. E às vezes não tem coragem, não é? Não tem coragem. Mas está pensando aquilo com aquela energia tão negativa, aí lá vem um bocado. Estava o cara ali: tu não está só não, rapaz. Tu não está só não, fulano. Olha eu aqui te ajudando. Mas, se tivermos o nosso
para com ela, não. Ela não. Que façamos dos nossos filhos amores, filhos amados. Mães, cuidado com quem fala com seus filhos homens. Você não vale nada, você não serve nada, você é igual ao seu pai. Às vezes a gente diz, é igualzinho ao seu pai. Nos defeitos, né? Porque quando é para falar da escritura, eu estou falando. Menino, peraí, não seja igual a fulano, não faça isso. Diga, mostre apenas o que é certo. Mostre o que é direito, mostre o que é correto. Veja as crianças hoje pequenininhas empurrando a mãe dando tapa. O que é que a mãe deve fazer? Meu filho, vem cá, mulher. Aliás, as pessoas a gente deve tratar com respeito. A gente deve tratar com carinho, com amor, deve pedir licença, por favor. E não precisa fazer faculdade nem pós-graduação não, para aprender isso. É ensinamento de Deus. É dado a todos os seres humanos que têm a oportunidade de nascer aqui. Certo? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é um escritor espírita, certo? O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu porvir e prepara o futuro do filho. Quem prepara é a mulher, prepara a mãe. Então dê o melhor para eles, de ensinamento, de amor, de carinho. Agora, se ele escolher um caminho errado, você vai dizer, a culpa não é minha, não, minha parte fez, está tudo bem. Não é? Agora, se começar o erro de dentro de casa, não tem como corrigir mais tarde. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é quem faz a família forte e a sociedade grande. Olha só, gente, a responsabilidade que Deus nos deu como mulher em transformar a família e muito maior, a família do universo, a sociedade. Estamos hoje em dia ocupando os lugares, em todo lugar com uma mulher trabalhando. Tem motorista de ônibus, não tem? Você vai para a enxada com uma mulher, não tem esse negócio na mão. Isso quer dizer que Deus está nos permitindo, através de muitas encarnações, e com certeza, muitas delas foram homens, nós somos homens. Encarnamos no corpo masculino, então temos aquela força espiritual, de vontade de vencer. Mas lá, e até na cabeça da mulher, está no amor, está no entendimento, está na humildade de dizer, meu filho, eu não posso aqui não, você fala pegar para mim, não, deixa que eu vou. Tem mulher que é assim, deixa que eu vou. Ensinar os nossos filhos a ser gentis, ter gentileza com as mulheres, a ser gentil. Não pela necessidade, mas se não está pronto para ter aquela troca e ajudar um ao próximo. Não existia o homem e a mulher na vida. Existia só a mulher ou só o homem. Então, precisamos deles, eles também precisam de nós. Não é verdade? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28. Igualdade da criação. Criou Deus o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam. E Deus deu autoridade ao homem e à mulher para criar, para aumentar, para evoluir, para trazer a oportunidade aos espíritos na terra. Não foi só a mulher e não só o homem. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são Cristo e Jesus, são em Cristo Jesus. Isso aqui é quando ele fala da igualdade espiritual e do valor espiritual que a mulher tem e o homem
nós querer ser maior do que ninguém, nem muito menos dar mais poder ao homem. Em espírito somos iguais. Um dia eu fui homem, um dia eu fui mulher, um dia eu fui criança. E todos vocês também. Então carregamos conosco aqueles espinhos que tem na rosa, que são nossas encarnações. Fazem parte da nossa vida. E hoje em dia nós fabricamos nós até sem espinho, né? Não tem? Mas vai mexer na roseira para você ver. O resultado não é bom, não. Falando agora de valor e respeito no casamento, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu um favor do Senhor. Feliz daquele homem que tem uma boa esposa, não é? Por isso que tem aquela frase que diz assim: a mulher edifica o homem, a mulher edifica a família. Tenhamos, mulheres, sabedoria para edificar o nosso lar, da paciência, do amor, da coragem, do respeito. Não buscando o tempo todo ser compreendida, mas também compreender o outro. Orai mais pela família. Entendam que nós somos fortes e nós temos uma sensibilidade inigualável. Orai pela família. Em vez de ficar fazendo barulho, ora, minha irmã. Pede sabedoria a Deus e espiritualidade para conduzir a tua família de forma correta. Não estou falando de submissão, estou falando de submissão aos desígnios de Deus, obediência a Deus. Né, mãe? Capacidade intelectual e espiritual, Deus deu ao homem e à mulher por igual. Lucas capítulo 10, versículo 41. Jesus defende o direito de Maria. Olha só que interessante. Estudar e aprender aos seus pés. Em vez de se limitar às tarefas domésticas, Maria não seguiu Jesus. Ela não aprendeu os ensinamentos de Jesus e colocou em prática. Foi isso que Jesus fez com Maria, transformando-a em utilidade muito mais do que as prendas domésticas. E sim, em passar os ensinamentos dele para outros, educando, evangelizando, ensinando, sendo exemplo. Lá no livro dos Espíritos, deixa eu passar uma água aqui. Livro dos Espíritos, na questão 821. Quem já leu o livro dos Espíritos aqui? Alguma vez na vida, pelo menos abriu? Já, salvou-se. Muito bem. Olha só. Quem não leu, quem não sabe ler, existe um audiolivro no YouTube. Coloca lá, audiolivro, Livro dos Espíritos. Audiolivro, Evangelho segundo o Espiritismo. Só é clicar lá, irmão, que ele lê para a senhora todinha, a senhora vai ouvindo, é bom. Vamos também se movimentar, né? Dizer, eu não sei mexer não. Pega a neta, pega a sobrinha, pega a filha, ok? Questão 821, Livro dos Espíritos, diz assim: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Isso é uma pergunta que é feita no Livro dos Espíritos a Kardec. Vamos esperar a irmã se acalmar aí, né, irmã? Obrigada. Então, pergunta-se a Kardec, na questão 821, as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as referidas ao homem? Aí Kardec faz sim, maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida, é a mulher que gera, né? É a mulher que carrega aqui, ó, na sua barriga. Ela que tem a conexão espiritual primeira. Quem já escutou aqui o filho chorar na barriga? Ninguém. Após eu escutei o meu filho chorar na minha barriga. Eu com a barriga de uns 5 meses.
Agora a espiritualidade fala para você, dizendo, agora vem o filho que você pediu lá na espiritualidade. E na época eu contei para minha avó e ela disse, menino, não é para ser amiguinho, que não sai dizer, né? Porque como é que pode você estar sozinho com o seu filho em casa e o filho chorar na barriga? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, é uma emoção muito grande. É quando você sente a responsabilidade de ser mãe, quando a criança se mexe. Imagine você saber que é um filho homem que você vai colocar no mundo. Não é? Estou tocando muito nesse assunto porque está tendo muita violência contra nós, né? Então a gente precisa educar os nossos filhos a amar ao próximo. Amar ao próximo. Todos, com muito amor e carinho. Questão 820, perguntaram assim a Kardec, do Livro dos Espíritos. Deus apropriou a organização de cada um as funções que ele sempre desempenhava, tendo dado à mulher a menor força física, dele ao mesmo tempo a maior sensibilidade. Então existe um equilíbrio de Deus entre o homem e a mulher, para que juntos a gente faça um mundo diferente. Vamos fazer silêncio? Tem uma frase de Joana de Ângeles, uma escritora espírita, uma espírita muito evoluída, ela foi uma freira aqui na Terra, através de Divaldo Franco, que diz assim, preste atenção: quando a mulher se reerguer, disposta à conquista da plenitude, Jesus a estará guardando e sorrindo lhe dirá: bem-aventurada servidora do Pai, fiel co-criadora com Ele. Olha a responsabilidade que nós temos de ensinar a todo mundo o Evangelho de Jesus. Quando a mulher se entregar a Jesus, a Deus, em espiritualidade, e dizer aqui, eis-me aqui, Senhor, fazei de mim a tua vontade. Jesus diz assim: estarei te aguardando de braços abertos. E sorrindo-lhe, lhe dirá: bem-aventurada servidora do Pai. Não pense, minhas irmãs, que andares com Jesus o fardo é pesado. Não pense que os desafios são tão grandes que você não vai poder abraçar. Sejamos exemplos, sim. Ir para a casa espírita quer dizer aprender e fazer daqui para fora fazer. Aquilo que é ensinado, feito conta a gota, sim. Eu tenho certeza que há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer palestra aqui, muitas de vocês pensavam diferente. E foram para casa pensando, não é que lá ele disse alguma coisa naquela palestra que funcionou, que me fez refletir, que me fez agir diferente. Não é verdade? Então essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tão tranquilo e informal, preparado com muito amor pela espiritualidade, alguém daqui vai ser tocado nessa noite de hoje. Porque nada é por acaso. Quer que custe a gente amanhecer o dia e dizer: bom dia, Jesus. Fazer de mim a tua vontade. Gente, no dia que a gente aprender a fazer isso, o nosso dia todinho será totalmente diferente daquilo que a gente planejou. Vai ser muito melhor. A ajuda vem de todo lugar, trazida por Deus. Anjos caminharão ao nosso redor, nos defendendo nos combates. Curas serão feitas, serão executadas, serão milagres e milagres, porque tu confiasse em Deus e descansasse, mulher. Que Ele toma conta, que Ele cuida, que Ele sara. Quando a gente faz as coisas sem nenhuma oração, sem nenhuma prece, parece que está atropelando tudo, todo o tempo, todas as coisas e todas as pessoas. E o final, infelizmente, é desastroso. Já pensaram nisso? O dia pelo que é quando a gente pensa que a gente é Deus, a gente pode fazer tudo sem conversar com Ele.
insuportáveis por falta de fé, por falta de entrega, por falta de perseverança. E a toda prova que passarmos e a gente disser graças a Deus, a gente vai se sentir cada vez mais forte, mais donas de si, não é? Alda de Souza também, que é um espírito evoluído, ela escreveu assim, no livro O Consolador: alma lúcida e bela, mulheres, alma sofrida, sigamos com Jesus, caminho fora, reconfortando a multidão que chora. Nós temos o poder, com nossa sabedoria, nossa sensibilidade, de reconfortar aqueles que choram. Porque a gente sente a necessidade do outro, a gente percebe, a gente tem essa sutileza dada por Deus. Nas retaguardas das últimas da vida, principalmente aquelas pessoas que estão doentes, enfermas. Quem por acaso um dia já saiu de casa e foi visitar um doente no hospital que nem conhece nem sabe quem é? Parabéns, minhas irmãs. É uma caridade imensa, porque aquele espírito precisa de uma palavra de conforto e nós mulheres devemos ser sensíveis a isso também. Não podemos ficar no braço cruzado mais, não dá tempo. É como aquela moça que eu contei há pouco. De repente aparece Jesus, pouco a pouco acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou, não é? O povo já sente que o tempo chegou. Então, entendamos que a cada dia, a cada instante é dada uma oportunidade de nós fazermos o quê? Nos respeitem, porque Dona Maria é uma pessoa linda, Deus me livre de mexer com ela. Dona Fulana está procurando melhorar, Deus me livre de mexer com ela. Porque senão, os anjos vão se levantar com suas espadas. O universo vem mandar espíritos de luz para a defender. Ande com Jesus e não tenha medo. E seja exemplo, minha irmã. Mulheres, pelo amor de Deus, vamos ser gentis umas com as outras. É mais fácil o homem fazer um favor a gente, que não nem conhece a gente do que uma amiga. Vamos ser mais gentis com as outras. Você vai atravessar a rua, passa 10 mulheres, não para o carro para você passar. Aí passa um homem, para. Vamos ser mais cuidadosos com as outras, mais amáveis com as outras. Entender a dor da outra, ser gentil, ajudar. Como é que a gente quer que nos sigam se a gente não serve? Comece por nós, comece por cada um, ajudar a estender a mão para quem está precisando. Vamos ser mais gentis umas com as outras, a gente quer sempre se ajudar, então vamos começar a ajudar primeiro. E vocês sabem quem é a irmã Sheila? Quem sabe quem é a irmã Sheila aqui? Irmã Sheila é um espírito muito evoluído. Escutem só a história dela. Ela trabalhava, Dr. Fritz, certo? Bora ouvir, bora? Posso continuar? Graças a Deus. E foi detectada na reunião de Chico Xavier o perfume de rosas dela. Toda vez que ela chegava para auxiliar, a sala ficava cheia de rosas por todo lado. Ela é uma enfermeira que trabalha na espiritualidade no hospital do Dr. Bezerra. Ela é uma enfermeira que trabalhou na guerra, na Segunda Guerra, junto com o Dr. Fritz. Minhas irmãs, quantas e quantas vezes eu estava com dor, estava doente, ou alguém estava, eu chamei por Sheila. E ela veio e me ajudou. Então, temos muitos espíritos de luz que nos auxiliam.
meio, ajudando aqueles feridos que estavam ali chegando. E assim ela foi embora também, mas continuou no mundo espiritual trabalhando. Primeiro com o doutor Fritz, que ela é da Alemanha, e depois com o doutor Bezerra. É por isso que aquela música Rosas que vamos cantar agora, ela foi feita em homenagem a Sheila, pelo perfume de rosas que ela espalhava. E ainda espalha quando ela vem para trabalhar na casa espírita, trazendo cura, trazendo orientação, trazendo calma. Vocês sabiam que aquela música que a gente canta é em homenagem à irmã Sheila? Se não sabiam, fiquem sabendo hoje. Então temos muitos exemplos de mulheres que trabalharam, que trabalham na espiritualidade, escritoras, cantoras, trabalhadoras da luz, que são exemplos até hoje. Que sejamos uma delas. Não importa se não tiver fama, não importa se o mundo não souber, importa que Deus está sabendo aquele pouco de caridade que estamos fazendo ali, aquela transformação que estamos fazendo ali. É a Deus que devemos obediência, é a Deus que pedimos proteção, é a Deus que pedimos ajuda-nos, Jesus, não é? Então Ele está vendo os nossos passos, não pensa que ninguém está vendo, não. Então que possamos agora nesse momento, através dessa música, pedir a Deus que arranque do nosso coração as tristezas, que faça de nós mulheres diferentes, que ajude-nos a transformar o universo com o amor que trazemos no nosso coração, aquele amor materno, aquele amor que acolhe, aquele amor que abraça o irmão, a irmã, aquele amor, gente, que perdoa, que compreende, que afaga. É difícil, né, minhas irmãs, que a gente carrega com a gente tanta coisa, mas é possível, com a sabedoria que Deus nos dá, de transmutar toda energia ruim, toda dor, toda tristeza em pura luz, para que a gente possa desencarnar mais leve, mais leve. Mulheres, antes de a gente cantar essa música, eu quero dizer: perdoe os maridos e os filhos violentos. Ah, você vai dizer lá, é para viver com ele. Não, eu estou dizendo perdoar. E toma teu rumo. E diz assim: vai, que Jesus te proteja. Faça uma oração por eles não entenderem ainda que só o amor constrói. Perdoe, minhas irmãs. Não carregue essa mágoa com vocês. E perdoa e solta. Deixa Deus tomar conta. E toma o teu destino. Não permita jamais que essas atitudes se repitam. Fez uma vez, acabou-se, já era. Mas perdoe. Dentro do coração, perdoe. Faça todos os trâmites que a lei deve fazer, acobertando, mas perdoe. Não carregue mágoa, nem de nada, nem de ninguém, porque não adianta, não vale a pena. Quem carrega a mágoa, gente, a gente é quem sofre com aquilo, quando se lembra, aí vem tudo de novo. Não é verdade? Vamos cantar um pouquinho. Rosas, somente rosas.
momento, a oportunidade, ao Santo Espírito